amores! Como vocês estão? Mais um vídeo da saga de Au Pair. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a transição do J1 para o B2, né? Que é o visto de Au Pair para o visto de turista. Então, se você tem interesse em saber sobre esse assunto, vem comigo pro vídeo. Bom, gente, como vocês sabem, o meu programa de Au Pair estava acabando. Eu estava num dilema, ficar ou não ficar nos Estados Unidos. Não era meu sonho, confesso. Quando eu cheguei aqui, eu queria realmente fazer os 2 anos e voltar. Porém, com tanta turbulência, com tanta coisa que mudou na minha vida, eu acabei decidindo ficar e eu queria fazer essa transição da forma mais tranquila possível. Pesquisei muitos vídeos, falei com muitas pessoas e eu acho que é isso, né, gente? Quando a gente tá saindo do Au Pair, se você é Au Pair, se você tá nessa fase, você vai me entender. A gente acaba falando com tanta gente, fazendo tantas perguntas, com tantas dúvidas, que eu só queria real achar um lugar com tudo compilado pra eu conseguir me sentir mais segura. Então eu espero que esse vídeo ajude justamente nisso. O visto de turista, o B2, ele te permite ficar no país legalmente por 6 meses. Qual é a diferença do visto de quem tá aqui e do visto de quem vem do Brasil? A diferença é que aqui nos Estados Unidos, a gente não chama de visto, a gente chama de status. O que isso significa? Qual a diferença entre visto e status? A diferença é que se eu saio do país, se eu saio dos Estados Unidos e vou para um outro país, seja para o Brasil ou qualquer outro país, com esse status, eu não consigo voltar para os Estados Unidos, mesmo que meu status ainda esteja válido dentro dos 6 meses. Se você tem um visto, né, se você vem do Brasil com um visto de turista e sai do país, depois você conseguiria voltar tranquilamente. Isso não acontece com quem tem status. Essa é a única diferença, é uma coisa bem burocrática mesmo. O visto oficial mesmo, que é o documento lá que dura 10 anos, se eu não me engano, eu posso fazer solicitação, mas só posso fazer do Brasil. Como eu não estava com esse tempo, nem com essa disposição de ir pro Brasil, esperar ser aprovado e todo o processo, com até mesmo o risco de ser negada, eu preferi solicitar o status, até porque eu não tenho intenção nenhuma de sair do país por hora. Então ficou mais fácil e essas são as diferenças principais. Além disso, com esse visto, né, com esse status ou com esse visto, você não está permitida a trabalhar e nem a estudar dentro do país. Então, se você faz isso, você está fazendo de forma ilegal, vamos dizer assim. Bom, se você optou pelo status, o processo é bem simples, você faz isso online através de um site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é o site, né, de imigração, é bem tranquilo, você preenche um formulário, tem alguns documentos que eles solicitam para fazer anexo, e é isso, gente, comprova a renda, tá tudo certo. Muitas pessoas fazem com assessoria, eu não usei assessoria, eu usei ChatGPT e muitas perguntas para quem já fez o processo. Se você se sente mais confortável, eu sou do time que paga para se sentir confortável. Então, se você se sente mais confortável contratando uma assessoria que custa ali em torno de entre 200 a 400 reais, dependendo, né, da consultoria que você tá fazendo. Reais não, acho que é em dólar, eu não lembro. Mas se você optar por isso, tudo bem. Mas, de verdade, o processo para mudar para turista é bem simples. O ChatGPT é muito bom, ele te explica passo a passo. Diferente de estudante, que aí envolve outros processos, envolve escola, envolve um valor de comprovação um pouco maior, então talvez eu te aconselharia a usar assessoria. Mas para turista eu não recomendo, dá sim para fazer sozinha. O custo do formulário hoje, em 2025, é de $370, mais a taxa de biometria, que é $85, se eu não me engano, tudo fica 400 e pouquinho. E a parte boa é que você pode pagar inclusive no cartão de crédito, não precisa ser em dinheiro. Então se você tá saindo do Au Pair e ainda não tem tanto dinheiro assim, você pode pagar no cartão de crédito e depois você paga. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os documentos que precisa, mas o que eu usei foi meu passaporte, o meu DS, né, que é o DS 2019, e o meu I-34. Além disso, eles pedem uma carta. Essa carta eu fiz pelo ChatGPT, depois eu fiz alguns ajustes pra ficar mais personalizada do meu jeito, mas basicamente eu coloquei os motivos que eu queria continuar nos Estados Unidos. Por que eu queria esse visto, esse status de turista? Então eu coloquei estados que eu tinha visitado, estados que eu gostaria de visitar, o porquê que eu não tinha conseguido visitar esses estados antes durante meu programa de Au Pair, né, porque eu não tinha dinheiro. Coloquei também que por um período eu tava estudando, aí eu coloquei, anexei os certificados do meu curso para mostrar para eles que dentro daquelas datas eu realmente estudei, eu realmente me dediquei a outras coisas e não a viajar, e que agora eu sentia que era o momento de eu viajar. Enfim, eu fiz uma carta bem completa, se você quiser eu posso te mandar, depois me manda lá no Instagram, eu sempre respondo todo mundo. Além disso, o comprovante financeiro pro status de turista, você precisa de $6.000,
$6.000 pra comprovar ali que você consegue ficar esses 6 meses. É o recomendado, né? Já vi gente sendo aprovado com menos, já vi gente sendo aprovado com mais, mas $6.000 é o recomendado pra comprovar que você consegue ficar no país por 6 meses que você tá pedindo. Então, basicamente, foi isso. Eu anexei meu passaporte, eu anexei o meu DS, anexei meu I-94, anexei a minha carta, anexei os meus certificados do meu curso, anexei o print da minha conta do banco mostrando o valor que eu tinha. E foi isso. Tem gente depois que, em alguns casos, eles pedem mais comprovações e aí você anexa, mas geralmente isso é o suficiente para você conseguir ser aprovado. Ponto importante: se você é au pair, se você tem certeza que você vai ficar até o final do seu programa, você pode fazer a solicitação desse status 3 meses antes de acabar. Eu acho que vai ser o suficiente para você se sentir segura. Porém, no meu caso não foi esse, né? Eu sabia que eu ia continuar, mas eu não sabia que eu ia ter que solicitar antes do prazo. Então, eu tava com a minha família, eu sabia que eu não ficaria com eles por tanto tempo, eu sabia que eu tava tendo alguns problemas, porém eu tava juntando dinheiro ainda pra comprovar. Então, eu não esperava solicitar tão rápido como foi. Porém, eu não tinha o dinheiro completo, minha amiga me emprestou, consegui o dinheiro e me apliquei. Ponto importante: se você tá passando por isso, se você tem o dinheiro ou não tem o dinheiro completo, mas vai se aplicar mesmo assim, você vai tentar, e você tá num processo de rematch, você tá num processo de briga com a sua família, lembre-se de fazer a solicitação antes de fazer qualquer coisa com a agência. Então, antes de pedir rematch, antes de acontecer qualquer coisa, faça a solicitação, porque se eles cancelam o seu J1, aí você não consegue mais solicitar o status. Então, acho que eu aguentei muito tempo calada por isso, porque eu precisava solicitar o meu status. Solicitei o meu status, gente, juro, num sábado de noite, no domingo de manhã eu saí da minha casa, da minha ex-casa, né, que eu morava com a família. Mas não façam nenhuma coisa de cabeça cheia, porque senão vocês não vão conseguir solicitar o status. Então, basicamente, façam isso antes de serem cancelados e tá tudo bem, porque aí durante o período que você aguarda o status sair, você tá legal no país. Só não vai estar legal no país se você fazer a solicitação, se você fizer a solicitação depois de ter falado pra agência que não quer mais, depois de ter acontecido alguma coisa, eles terem cancelado o seu J1. Eles dizem que pode demorar entre 2 a 6 meses. Porém, o meu demorou ali 3 meses. Não, 3 meses não, calma. 3 meses. Eu solicitei em abril e eu fui aprovada em julho. Então, sim, foram 3 meses mais ou menos. Mas depende muito, tá, gente? É que agora tá um governo meio bagunçado, meio incerto, na verdade, não vou dizer bagunçado. Então, tá tudo muito incerto em relação às datas, mas já vi gente sendo aprovada em 2 meses, já vi gente sendo aprovada em menos. Então, tudo depende muito. Tomem cuidado pra não se aplicar de última hora, tá? Porque vai que você, sei lá, aconteceu alguma coisa, não tem o documento, eles solicitam alguma coisa que você não tem, precisa providenciar. Então, tomem cuidado pra não deixar tudo pra última hora. Não minta no formulário. Eu sei que parece óbvio, mas, gente, não minta no formulário. O ideal é que vocês tenham um endereço. Se você tá passando por um rematch ou por algum problema com a família, como eu estava, o ideal é que você tenha um endereço de alguém que você confie pra colocar, porque o seu status aprovado chega nesse endereço. Então, tem gente que continua com a mesma família e acaba colocando o endereço da família porque confia, ou às vezes nem continua com a família, mas confia neles, então deixa. Eu não podia fazer isso porque a minha família anterior era terrível, então eu, graças a Deus, tinha alguém de confiança que eu pude colocar o endereço e deu tudo certo. Outra coisa, gente, não confie em qualquer pessoa para preencher o formulário. Uma coisa que eu vi muito depois ajudando algumas amigas foi o quanto de senso comum tem nesse processo. Ai, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo. Ah, mas falaram isso, falaram aquilo. E aí a pessoa vai se assustando, principalmente agora, em 2025, que a gente tá com o governo do Trump e que tá tendo muita deportação, muito ICE, muito isso, muito aquilo. Eu vi muitas meninas falando histórias malucas, que eu falava assim, gente, mas por que você tá falando tudo isso se você nem tá ilegal? Você é uma au pair. Au pair não é ilegal no país. E eu tentava relembrar pessoas de coisas óbvias. Então, assim, gente, tentem não cair em senso comum no que as pessoas falem. Pesquisem, assistam vídeos, né? Se organizem, mas não tentem repetir erros de outras pessoas. Então, garantam que vocês vão sair do senso comum e quando vocês estiverem preenchendo o formulário, preencha o formulário com pessoas que você confia. Se você tem medo, não confia em alguém suficiente para te ajudar, aí contrata uma assessoria, tenta fazer um chat GPT, mas não confie em pessoas que vocês não conhecem.